raids do Tibia são algo que sempre mexeram com a imaginação dos players mais antigos. Diferente de outros jogos online, onde você sabe exatamente de onde vêm os itens mais raros listados nas wikis, no Tibia os itens mais poderosos sempre foram um mistério. Isso porque a maioria deles nunca foi possível de se obter de forma legal dentro do jogo. Muitos dos rares foram trazidos ao Tibia por bugs. Já outros foram presentes dados pela própria Cipsoft aos mais antigos e relevantes players que já pisaram no Tibia. Eu já fiz um vídeo sobre o rare de Mainland que eu particularmente acho o mais interessante de todos, a chave 0000. Mas no imaginário coletivo, a chave mestra nunca foi o item mais desejado do jogo. Os itens equipáveis sempre foram muito mais desejados pela comunidade por causa do seu absurdo poder, e dentre esses itens, um deles se destacou por ser supostamente único, até os dias de hoje. Hoje vamos falar sobre a história do Blessed Shield. O Blessed Shield nasceu como o melhor escudo de todo o Tibia no update 5.1 em 18 de junho de 99, a mesma atualização que trouxe Karlin para o jogo. Com incríveis 50 de defesa, um número que é exagerado mesmo para os dias de hoje, ele era o sonho de absolutamente todos os tibianos. Embora os players sonhassem em obter o Shield, apenas um tibiano receberia ele de presente da Cipsoft. Tibia nasceu da ideia de se interagir com outros players através da internet, e a Cipsoft, que naquela época era nada mais nada menos do que um bando de garotos em um porão programando o projeto de faculdade, acabou se utilizando de uma quantidade gráfica gigantesca de um jogo chamado Ultima 6, o Falso Profeta. Aquele era o jogo que encantou os estudantes e que serviu como inspiração para que o Tibia surgisse. Enquanto o Tibia era apenas um projeto de faculdade, as semelhanças gráficas entre as sprites de Ultima e do Tibia não causaram efeitos imediatos à Cipsoft, mas conforme o jogo foi amadurecendo e ganhando espaço em um mercado que até então não existia, um medo crescente começou a surgir no coração dos membros da Cipsoft, um medo chamado processinho. Por causa disso, após algumas reuniões da pequena equipe, foi decidido que deveria haver uma grande mudança gráfica nas sprites do jogo. Mas como eu já mencionei para vocês, a Cipsoft estava longe de ser a empresa multimilionária que ela é hoje. Então eles começaram a pedir aos players que mandassem versões atualizadas de sprites no jogo. Foi aí que muitas das sprites clássicas que nós conhecemos acabaram nascendo, como um trabalho voluntário de players apaixonados pelo jogo, que estavam dispostos a ajudar a Cipsoft simplesmente para manter a chama do Tibia acesa. Além, é claro, de saber que sua obra de arte de 32 pixels agora estava imortalizada no seu jogo favorito. Provavelmente o artista que mais contribuiu com essa remodelagem total do Tibia foi um player chamado Eleshar. Devido à ajuda inestimável de Eleshar em toda a remodelagem do Tibia, foi decidido que ele ganharia um presente in-game de Guido, um dos fundadores do Tibia. Eleshar, que não era bobo, pediu um set inteiro de itens lendários, que nenhum outro player do Tibia possuía. E Guido, que nunca foi lá muito amistoso, deu um balde de água fria no anticano, e disse que Eleshar deveria escolher apenas um item. Após pensar bastante, Eleshar finalmente tomou a sua decisão. Optou por pegar o melhor shield do Tibia, o Blessed Shield. A vida do portador do melhor escudo de um MMO talvez não seja tão linda e maravilhosa quanto vocês devem estar imaginando. Apesar de Eleshar ter o melhor shield que existia em todo o Tibia, eclipsando até mesmo o já ultra raro Great Shield, ele conta que morria de medo de usar o escudo abençoado. Eleshar tinha medo de ser emboscado, morrer e acabar perdendo o shield. As penalidades de morte no Tibia naquela época eram absurdamente cruéis, e simplesmente não dava para arriscar. Eleshar então decidiu que venderia o shield para garantir uma vida confortável para sempre no Tibia. O shield iria lhe garantir uma aposentadoria no game, pois ele teria mais dinheiro do que poderia gastar. Ao saber que o shield mais poderoso do jogo estava à venda, a maioria dos grandes players da época deram lances para comprar o shield. Eleshar conta que os maiores lances foram dados por Lightbringer, Slain, Wii e Musley. E muito embora ofertas como a de Lightbringer, Slain e Wii fossem mais tentadoras, Eleshar temia que o shield caísse nas mãos erradas. Com absurdos 50 pontos de defesa, o escudo era um estraga-jogo em forma de item, sendo que com esses valores, absolutamente nenhum hit físico iria atingir o seu personagem. O medo então seria de que esse item poderosíssimo e único caísse nas mãos de algum Dupper. Dupper eram players famosos por dupar itens. Eles abusavam das antigas mecânicas de flor reset do jogo, e derrubando o jogo com ataques de DOS, conseguiam clonar itens de forma ilimitada. Os players de Hong Kong eram os mais famosos Duppers do jogo, e através dessa técnica, fizeram um número gigantesco de Ice Rappers, as facas de gelo de Sand Attack que quebravam após o seu uso e que eram geralmente usadas para assassinar rivais com apenas um hit.
Com medo então do Shield ser dupado e se tornar só mais um item no Tibia, ele vendeu sua magnífica peça a Musley, com uma única condição, a de que Musley não deveria vender o Shield a mais ninguém. Eleshar aceitou um pagamento menor do que outros lances, 130k, o que na época já era bastante dinheiro. E diz que só fez isso pela promessa de que Musley jamais venderia o item. Eleshar conta ainda no seu relato que ele acredita que Guido acabou não ficando muito feliz com a sua decisão de vender o Shield, tanto que Eleshar acabou nunca sendo convidado ao cargo de senador ou GM. Apesar de ser tão antigo e bem relacionado quanto outros tutores que também contribuíram na parte gráfica, o convite simplesmente acabou nunca chegando em Eleshar. Mas após 2 anos, a ira de Guido sobre a venda do Shield logo seria compreendida também pelo próprio Eleshar. Musley, em agosto de 2001, anuncia a venda do poderoso Shield no fórum do World of Tibia, o maior fórum de língua inglesa da época. O anúncio do leilão irritou o antigo portador do Shield, e no fórum ele suplicou para que Musley não vendesse o item. Acusou o jogador de ter quebrado a promessa, e até se propôs a pagar a mesma quantidade que havia recebido há 2 anos atrás para recomprar o Shield. Mas já havia se passado 2 anos, e 130k já não era um valor tão exorbitante assim. Um dos maiores power gamers da época, o alemão Urzel, chegou até a comentar na publicação do fórum. De forma sarcástica, ele disse que os únicos players capazes de dar lances tão altos no Shield são ladrões, assassinos e cheaters, e que Musley jamais deveria deixar o escudo abençoado cair nas mãos de um Zé Ninguém qualquer. Musley, em sua defesa, diz que a promessa foi feita para que o Shield não parasse em mãos erradas para não quebrar o jogo. Mas agora, 2 anos mais tarde, ele começou a perceber que 50 de defesa em um Shield não era assim tão quebrado, e que esses pontos de nada valiam para um terceiro monstro que viesse atacar o seu char. Eleshar nunca reconheceu essa resposta como legítima, e até hoje insiste que houve uma quebra de promessa. Por fim, apesar das choradeiras nos fóruns, o escudo acabou sendo vendido a Lightbringer, o maior colecionador de rares da época. Foi pago em itens um valor aproximado de 15kk na época, ou 15 milhões de moedas de ouro, o que era um valor exorbitante para a época. O novo portador do Shield iria exibir o seu mais novo item não só na sua casa, mas também em arriscadas exibições no DP de Tais. Arriscadas porque naquela época, se enchessem seu DP de lixo, você perdia o item. Mas aquelas eram épocas mais inocentes no Tibia, e Lightbringer nunca passou um sufoco real. Foi durante uma das exibições do Blessed Shield no DP de Tais que Carqueus pôs os olhos pela primeira vez no mais belo e poderoso Shield do Tibia. Aquele Shield ficou gravado na mente do pequeno Car, e ele jurou para si mesmo que um dia iria conseguir o item. 11 anos se passaram desde que o Shield foi vendido a Lightbringer, e muita coisa aconteceu desde então. O mercado de colecionadores é algo bastante secreto e fechado no Tibia, e muitas vezes é do interesse de todas as partes envolvidas que os itens não sejam rastreados, principalmente os que são únicos ou ilegais no jogo. Mas aos olhos da população geral do Tibia, ao que tudo indicava, o Shield havia desaparecido. Talvez tivesse sido deletado junto com alguma conta banida, ou estivesse preso em uma conta cujo jogador havia esquecido a própria senha. Mas havia um player que não havia perdido as esperanças de comprar o Shield. Carqueus sabia que um dia o Shield iria reaparecer no mercado, e queria estar pronto para quando isso acontecesse. No começo, como muitos jogadores, ele começou a juntar gold vendendo crossbows espalhados por aí, e viajava até Fíbula com elas para poder vender para o NPC Timur, que comprava cada uma a 200 GPs. Mas ao longo dos anos, Carqueus foi se aprimorando nos negócios do Tibia, e depois de um tempo começou a comprar itens de Djinns a preços abaixo da tabela dos gênios. Foram tantas caminhadas de cara até os Djinns que, se você olhasse bem para as areias do deserto, veria uma nítida trilha feita pela backpack do jogador que estava absolutamente abarrotada de itens nas várias viagens de ida e volta que ele fazia por dia. Mas apesar de ter juntado rios de dinheiro, Cara ainda não estaria pronto para dar um lance no Blessed Shield quando o mesmo finalmente reapareceu na casa de Griffith. Durante esse período de tempo que o Shield ficou desaparecido, ele teve sua defesa nerfada 2 vezes. Na primeira vez, a sua defesa foi diminuída em 5 pontos, indo de 50 para 45, e depois acabou tomando mais um nerf de 5 pontos, chegando ao valor atual de defesa do Shield, 40 pontos. Os nerfs acenderam uma chama de esperança no coração de todos os colecionadores de Antica. Se os valores do Shield ainda estavam sendo alterados nas wikis e na database do Tibia, provavelmente ele ainda deveria estar em algum lugar. O retorno do Shield à luz do dia era um rumor incerto, até que um dia ele reapareceu na pacífica e tranquila Abdandriel. Ele estava em exposição na casa de um tal de Griffith junto com 2 outros rares, um bronze necklace
e um Ball Gown. Inúmeras acusações caíram sobre Griffin, dizendo que ele havia hackeado alguém para roubar o Shield, ou até mesmo que ele tivesse dupado o item. Griffin negou as acusações, e disse que ele havia conseguido o item de maneira legal, comprando de um antigo dono. Seja como for, o Shield rapidamente voltou para a escuridão, até reaparecer 5 anos mais tarde, nas mãos de Shep. O escudo tinha se tornado novamente um rumor, e voltou a surgir como um boato em um site polonês de vendas pelo valor de 4.000 złotys, algo que na época equivalia a $1.200. Carkeus observou esse leilão de longe. Já havia juntado bastante dinheiro dentro do jogo, e não queria dar lances fora dele em um site suspeito, sem garantias nenhuma de que o item seria de fato entregue. Carkeus tinha uma missão pessoal de comprar o item dentro do jogo, com dinheiro que ele trabalhou durante décadas para juntar. Em 2017, o Shield reapareceu nas mãos da nova estrela em ascensão entre os colecionadores de Antica, Shep. Shep, assim como Lightbringer, tinha a fama de ser um grande colecionador de raros do Tibia, e exibia na sacada da sua casa em Tais não só o tão cobiçado Blessed Shield, mas também uma Crown, 2 Golden Helmets e 2 tomes raros. Shep, além de ser o dono de uma extensa coleção de rares, também era um grande RPGista. Ele sabia que um item por si só, por mais poderoso que fosse, não era nada comparado com o próprio mistério que girava em torno dele. Sendo assim, ele decidiu que montaria uma série de enigmas em Antica que teria como prêmio final a maior de todas as recompensas, o Blessed Shield. Shep montou um grande enigma para os anticanos e anunciou publicamente que quem passasse por todos os desafios e desvendasse todos os enigmas teria como recompensa o Blessed Shield. Carkeus foi um dos participantes da competição. Ele conta que o egoísmo e a falta de cooperação da comunidade foram os elementos que acabaram com qualquer chance da comunidade pôr as mãos no tão desejado Shield. O desafio de Shep era constituído de uma série de enigmas que faziam com que os players visitassem os cantos mais remotos do Tibia, a fim de buscar pistas sobre a charada final. A resolução final de todo o mistério seria descobrir que ao criar um char com o nome de Shield Barrier, ou portador de escudo em português, no nick, você estaria automaticamente invitado para dentro da casa do Shep, onde encontraria o tão desejado Shield. Mas no fim ninguém conseguiu chegar à etapa final do desafio, e restava ao Shield estar exposto para sempre na casa de Shep. Bom, ao menos era isso que se pensava na época. Em 2019, devido a alguns problemas de saúde na família de Shep, ele se viu obrigado a vender boa parte da sua coleção de rares, itens que sempre foram desejados pela comunidade, como o Winged Helmet, o White Dress, o Horned Helmet e o próprio Blessed Shield, agora finalmente estavam à venda. Itens mais baratos acabaram sendo vendidos antes, mas o Blessed Shield permanecia. Aparentemente, ninguém em Antica tinha os 5 bilhões de GPs que Shep queria para vender o Shield. Carkeus olhava para a fortuna que tinha acumulado ao longo dos anos, mas que não chegava nem perto dos 5 bilhões pedidos pelo vendedor. Mesmo assim, Car decidiu que daria um lance. 3 bilhões de GP foi a oferta feita por Car, o que hoje, na conversão do real, daria aproximadamente uns 35 mil reais. Após refletir bastante sobre a oferta, Shep aceitou. Ele sabia que o Shield estaria em boas mãos. Através de uma complexa transação no DP de Tais, Car e Shep fecharam um negócio. Primeiro, Carkeus usou seus 3 bilhões, pouco a pouco, para comprar um White Dress, uma Epiphany, uma Crown e um Silver Necklace. Na sequência, ele trocou os itens pelo lendário Blessed Shield. As mãos de Car tremiam ao finalmente tocar o Shield pela primeira vez. E muito embora ele não fosse tão forte quanto naquela época onde ele tinha 50 de defesa, a sua aura abençoada não havia diminuído nem um pouco ao longo dessas décadas. Carkeus se lembrou da primeira vez que viu o Shield no DP de Tais, e de toda a sua jornada até finalmente pôr as mãos no escudo. Hoje, Carkeus é o atual proprietário do Blessed Shield, que está em exposição na sua casa de Venor, em Antica. Eu tive a oportunidade de fazer perguntas para essa lenda, que respondeu muitas das perguntas que até hoje ninguém tinha feito. Perguntei para o Car como é segurar o Shield que durante tanto tempo ele sonhou em ter, e se ele chegou a realmente usar o Blessed Shield em combate. Car conta que obter o item após mais de uma década tentando é como realizar um sonho antigo. Mas conta que o Shield em batalha não é tão sensacional como os tibianos achavam que era lá pro começo do Tibia, e que o Power Creep afetou muito o Shield. Ele me mandou esse screenshot do paladino dele usando o Shield para caçar demons com Assassin Stars. Ele diz que o Shield não é uma boa opção para paladinos atualmente, pois as melhores armas de longa distância exigem 2 mãos para serem usadas. Mages também não usam mais Shield porque também não podem se dar o luxo de perder ML, que é muito mais importante para um mago do que qualquer ponto de defesa que um Shield pode dar. E finalmente, para os Knights,
Hoje vale muito mais a pena para um Knight High Level usar um Soul Bastion, que além de ter 2 de defesa a mais que o Blessed Shield, dá um bônus de proteção de 10% do dano físico. Antigamente, todos no Tibia usavam Shield, e ter um Shield com defesa 50 era algo surreal, mas hoje a própria mecânica de escudo do Tibia está ultra defasada, como o Dorival explica em um vídeo sobre o uso do Shield e do metagame atual do Tibia. O Shield ele tanca 2 bichos. Ah, mas eu tanco 8. O que acontece com os outros 6? Festa, né? Você vira festa do bagulho. Você toma porrada. Vai, ou bate na sua armadura, ou vira festa. Você toma surra. Num mundo onde você lurava apenas 2 criaturas por vez para bater, o Shield valia muito a pena. Mas hoje, onde você puxa criaturas de 8 em 8, dificilmente o Shield será tão necessário, já que ele só te protege de 2 ataques. Então, além do nerf no valor da defesa do Blessed Shield, ele também sofreu com a própria mecânica defasada dos escudos do Tibia. Isso tudo, porém, não tira o brilho e a raridade desse item único no Tibia. Existem boatos de que ao longo do tempo, o Shield teria sido dupado, mas até hoje nunca foi encontrada nenhuma prova de que outro Shield exista. Hoje ele se encontra na casa do Carqueus, que não pensa em passar o Shield adiante tão cedo, mas confessa que já recebeu ofertas de mais de 12 bilhões de GPs. O que equivale hoje a um preço aproximado de 140 mil reais. É definitivamente muito dinheiro para alguns pixels em um jogo online. Mas esse é o preço do colecionismo. E a pergunta que fica é, se ele vale esse preço hoje, quanto que ele não vai valer daqui 5 ou 10 anos? Bom, isso só o tempo dirá. Muito obrigado ao Carqueus por todas as informações e screenshots que ele me mandou que eu usei aqui para fazer o vídeo. Se vocês curtiram o vídeo e pensam em apoiar o canal, eu desbloqueei aqui no canal do YouTube a opção de apoiadores, onde você com R$5 por mês consegue me ajudar na produção de mais vídeos e de quebra assistir os vídeos um pouco antes do release das segundas-feiras. Futuramente eu pretendo expandir essa rede de apoio, colocar mais recompensas e modalidades, mas por enquanto eu quero deixar tudo bem basicão mesmo, só para ver se esse esquema vai dar mesmo certo. No mais, é isso. Se vocês curtiram, deixem o seu like, se inscrevam no canal e eu vejo vocês numa próxima. Um abraço e falou!